para a quitação do benefício referente ao ano passado. A Receita Tributária de Minas, em 2020, apresentou crescimento em relação a 2019. Isso apesar da pandemia, da retração econômica, que gerou, inclusive, uma queda no PIB da ordem de 4,5%. Nossa receita, no ano passado, superou a de 2019 em mais de R$500 bilhão. Some-se a isso o auxílio emergencial enviado pelo governo federal aos estados, que no caso de Minas foi da ordem de R$3 bilhões em recursos de livre destinação, que não precisaram ser divididos com os municípios. Além disso, R$1 bilhão de recursos extras da Vale, somados a cerca de 780 milhões de um precatório recebido, dão quase 5 bilhões em receitas extras em 2020. Mesmo com esse resultado extraordinário do ano passado, o governo Zema não quitou o 13º de 2020 até o momento. Como se isso não bastasse, no mês passado, a Receita Tributária de Minas bateu o seu recorde histórico. Isso mesmo, o valor arrecadado no mês de janeiro foi o maior de todos os valores apurados num mês na história de Minas Gerais, totalizando R$8 bilhões 622 milhões. 916 milhões a mais que o arrecadado no mesmo mês de 2020. Antes não tinha nem pandemia nesse momento. Esse acréscimo é superior ao valor que resta a pagar do 13º de 2020. Segundo o próprio governo, o desembolso para pagar parte do 13º até o momento foi de R$1 bilhão 665 milhões, numa folha líquida de aproximadamente 2,4 bi. Resta, portanto, cerca de 735 milhões para a quitação total do 13º do funcionalismo estadual. Só o arrecadado no IPVA em janeiro alcançou 2,8 bilhões de reais. Deste mesmo montante, mesmo descontando os repasses aos municípios, ao Fundeb, o Estado fica com mais de R$1 bilhão. Essa receita por si só é suficiente para quitar o 13º do funcionário estadual. A Receita Tributária Mineira vem apresentando crescimento médio da ordem de 12% em cada um dos últimos 3 meses de 2020. Em janeiro, o ICMS cresceu 17,26% em relação ao mesmo mês de 2020. Esse mês de janeiro contou também com um recurso fora do fluxo de caixa do governo, da ordem de 180 milhões, fruto do trabalho fiscal, junto a um grande contribuinte mineiro. O BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, avaliou recentemente a administração tributária mineira como a melhor do país. Os números comprovam que eles estavam certos. E como o governo Zema agradece esse empenho e dedicação ímpar, preterindo, desprezando, vilanizando o fisco e as demais carreiras do executivo. O governo Zema falta com a verdade quando afirma que não há recursos para a quitação do 13º de 2020. Recursos? O que falta é vontade política. O governo Zema age como se pagar salário e 13º fosse favor. Esse é o tipo de pensamento escravocrata que permeia a noção deturpada do Partido Novo do que vem a ser a relação entre empregado e empregador. Conclusão, seja pelo excelente resultado de 2020, seja pelo resultado recorde da Receita em janeiro último, seja com recursos do IPVA, o governo tem caixa de sobra para quitar imediatamente o 13º do funcionalismo. Se não faz, é porque é política desse desgoverno castigar o funcionalismo público. Negar os números, que são oficiais do próprio governo, é desconhecimento e aí incompetência. Ou, noutra vertente, má fé.